Estão me ouvindo? Visualizando a minha tela? Boa noite, professor. Boa noite. Bem, pessoal, como nós sabemos, nós temos hoje apenas 50 minutos. Eu vou aproveitar esse iniciozinho aqui para fazer uma pequena revisão do que nós vimos na aula passada, visto que a gravação não ficou gravada toda a aula passada devido ao problema que nós tivemos aqui no computador, que desligou, e depois a aula não ficou gravada, ficou só o início. Na aula passada, nós começamos a ver as adaptações celulares. Nós conversamos aqui que nós temos diversas adaptações celulares, como hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia. E nós vimos que essas adaptações, elas são em contrapartida a um evento, a um estímulo que muitas das vezes pode ser nocivo, como, por exemplo, que nós exemplificamos, a diminuição de nutrientes. Então, a diminuição do nutriente pode levar, por exemplo, a uma célula e, consequentemente, a um tecido e um órgão, a atrofia. Então, nós conversamos algumas situações em relação a essa questão. Nós vimos também que as células se adaptam enquanto é possível, então elas tentam se adaptar, mas se o estímulo for muito nocivo, se o estímulo for muito abrupto, essas células podem morrer, que é outro ponto que nós vamos ver quando uma célula, por exemplo, sofre uma lesão irreversível, levando ela à morte celular, causando a necrose e a apoptose, que são dois tipos de morte celular que nós vamos conversar. Então, o que nós temos que entender para nós pegarmos a linha de raciocínio é que as células, tecidos e órgãos, elas vão receber alguns estímulos, algumas mudanças microambientais que nós conversamos, e elas vão se adaptar quando for possível. Quando esse estímulo for muito abrupto, muito lesivo, como, por exemplo, lesando o material genético, por exemplo, essa célula pode entrar em morte. E nós vamos conversar sobre cada uma dessas adaptações e sobre cada uma desses tipos de morte celular. E aí nós começamos a conversar sobre a primeira adaptação celular, que é a hiperplasia. Então, a hiperplasia nós vimos na aula passada, que é o aumento do número de células de um determinado órgão. Então, as células se multiplicam com qual objetivo? O objetivo adaptativo, normalmente, quando esse estímulo, quando tem uma solicitação, uma alta demanda, por exemplo. Então, nós conversamos lá que a gente tem dois tipos de hiperplasia. O fisiológico, como acontece, por exemplo, no útero gravídico. Então, esse útero vai se preparar para formar ali um ser, estimulado por hormônios, Então, eu tenho um estímulo, e esse estímulo que vai fazer essas células ficarem hiperplásicas, aumentar o número desse determinado órgão. Então, isso seria fisiológico. Ou, fisiologicamente ainda, a gente tem a hiperplasia compensatória, é quando um órgão precisa suprimir. Então, nós demos aqui como exemplo, quando eu faço uma retirada de um rim, Então, uma nefrectomia unilateral, uma hepatectomia, uma retirada do fragmento do fígado, por exemplo, esses órgãos eles voltam a crescer, ou no caso do rim, o órgão que permanece lá, ele vai aumentar de volume, ou seja, as suas células vão aumentar justamente para suprir aquela necessidade. Então, esse tipo de hiperplasia, a gente chama de hiperplasia fisiológica. A hiperplasia, ela vai ter um estímulo, Então, quem vai produzir isso normalmente são hormônios, a ativação e essa multiplicação através da estimulação normalmente hormonal, estimulando as vias de sinalização celular. Mas nós temos também a hiperplasia patológica, como nós demos aqui alguns exemplos que acontecem. Então, é aumento, a substituição de uma determinada célula, ou crescimento de um determinado tipo de tecido para compensar algum tecido que foi perdido. E aqui nós demos como exemplo, por exemplo, na endometriose, que vai ter o aumento do número de células do endométrio estimulado por um hormônio. Então, isso também é uma adaptação. Veja que nós estamos falando de hiperplasia, que é uma adaptação. Hiperplasia prostática também.
E essa parte aqui nós já sabemos que já não é mais fisiológico, né? Então, é fisiológico até quando o endométrio cresce e depois dá progressão à gravidez, né? Se o ovo for fecundado, se o óvulo for fecundado e nidar, aí seria fisiológico. Mas quando esse estímulo hormonal constante não é devido a essa questão de preparação para a gravidez, eu estou tratando aqui de uma hiperplasia patológica, assim como também na próstata. E aí levando a questões como sangramento, né? Todas aquelas questões inerentes a essa patologia chamada endometriose. Nós vimos também que a hiperplasia, ela também está envolvida no processo de cicatrização, que é algo que nós conversamos que vocês vão ver muito dentro da área de vocês. Então, eu vou ter aqui uma lesão de pele ou um processo inflamatório causando uma lesão. E eu preciso ter uma proliferação celular, né? Então, nós vimos que a hiperplasia é o quê? A multiplicação, é a proliferação de um determinado tipo celular. E aqui, no caso da cicatrização, ela precisa para que haja realmente o fechamento aqui desta lesão. Isso nós vamos ver muito dentro da nossa área. Então, nós terminamos falando nessa questão aí, só para quem não estava online, quem não estava presente, só para não ficar meio perdido. E hoje nós vamos dar continuidade falando de outra adaptação celular, que é a hipertrofia, que também já não está muito distante para a gente, não é muito difícil da gente entender esse conceito, porque inclusive nós já comentamos isso lá na aula prática. Então, a hipertrofia é o aumento do volume celular. Eu não vou ter a multiplicação da célula, mas eu vou ter uma célula que aumentou o seu volume, né? Então, um aumento do tamanho da célula, e esse aumento que acontece, que a gente chama de hipertrofia, né? É aquela mesma coisa da academia que eu falei para vocês. Então, por que o músculo cresce? Não cresce não porque as suas células musculares se multiplicaram. Cresce porque as células musculares aumentaram de tamanho. Então, quando tem um aumento de demanda funcional, como no caso do músculo, a célula muscular vai hipertrofiar, vai aumentar de volume. Em outras situações, então esse seria um fator, exercício exacerbado, né? Levantar peso, seria um estímulo para essa célula muscular aumentar de tamanho. Pode ser hormonal também, como nós conversamos. Então, a utilização de anabolizante, por exemplo, estimula essas células a aumentar o seu volume. É por isso que a gente vê que as pessoas que tomam anabolizante há um ganho de massa muscular, e esse ganho de massa muscular ele está relacionado pelo hormônio que foi injetado, estimulando aquela célula a aumentar de volume, o que a gente chama de hipertrofia. Então, seria aí uma hipertrofia hormonal. Esse aumento, né, do tamanho da célula, lógico que vai levar o quê? Aumento do tamanho do órgão, como no caso do músculo, né? Então, o músculo não vai fazer crescer novas células, não, elas só vão ficar maiores, como eu conversei com você. Por que essas células ficam maiores? Por que elas aumentam de volume? Porque há um aumento da síntese desses componentes estruturais. Então, por exemplo, lá no miocárdio, nós vimos lá na aula prática, eu mostrei para vocês, a hipertrofia causada pela doença de Chagas. Então, que era que a gente não visualizou ainda, mas vai visualizar, mas eu expliquei para vocês. Há um aumento do tamanho desta célula, do miocárdio, e com isso o músculo fica hipertrofiado, dando essa repercussão que a gente chama de hipertrofia do miocárdio, causada por diversos fatores, dentre eles a doença de Chagas. Mas, como nós já conversamos, as células elas não se adaptam somente quando é patologia. Não, eu tenho adaptação fisiológica e eu tenho uma adaptação que também é patológica. E aqui na hipertrofia, a gente tem também a hipertrofia fisiológica. Então, o que é uma hipertrofia fisiológica? É o aumento da demanda funcional. Então, quando tem um aumento da demanda funcional de um determinado órgão, é lógico que as suas células vão hipertrofiar, elas vão aumentar de volume. E um dos exemplos disso é o útero gravídico, né? Onde
que é que estimula esse útero a aumentar, as suas células aumentarem de volume? Os hormônios, né? Então, nós vimos lá que no momento da gravidez tem toda uma produção hormonal resultando na hipertrofia das células do útero. Então, nós já vimos que do útero tem dois tipos de adaptação, né? A hiperplasia, que nós vimos, e a hipertrofia. Então, pode ter em um determinado tecido, determinado órgão, mais de uma adaptação celular? Pode. Aqui, o útero gravídico é o exemplo disso. Ele pode ter tanto a hiperplasia quanto a hipertrofia, né? Então, o que vai mudar? Então, aqui a gente vê na imagem um útero normal, não gravídico, olha o tamanho que ele é. E olha o volume que ele fica, olha o aumento que ele tem quando eu tenho um útero grávido, né? Olha o aumento de volume que tem. E aqui, para a gente já começar a ir acostumando a ver a histologia, que é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula prática, né? Nós vamos ver as células com essas alterações, com essas adaptações, né? Com hipertrofia, nós vamos visualizar essas células. Eu vou mostrar uma célula normal e vou mostrar uma célula alterada para vocês. Então, aqui a gente vê, né? Isso aqui é a histologia, é isso que a gente vai ver lá. A gente vê as células. Aqui seriam as células normais, com seu volume normal. Não podemos esquecer que a hipertrofia é aumento do tamanho do volume da célula. Então, essa aqui seria a célula do útero normal. E olha como é que essas células aumentam de volume, né? E, lógico, para eu conseguir enxergar isso aqui de forma melhor, eu tenho que ver, determinar onde é que estão as células, né? Então, aqui eu tenho uma célula, né? Por que eu sei? Que tem todo um citoplasma aqui, ó, uma membrana envolvendo, o núcleo aqui central, pequenininho, e essas células estão bem aumentadas de volume. Aqui eu vejo células, ó, bem pequenas e não estão com volume aumentado. Então, o que vai promover? Então, isso aqui seria desse útero aqui normal, e esse aqui seria, esta imagem seria do útero gravídico. Olha como as células elas aumentam o seu volume. Então, significa que elas estão hipertrofiadas. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês uma hipertrofia fisiológica promovido pela influência dos hormônios produzidos na gravidez. Ainda dentro da hipertrofia, eu tenho a hipertrofia, né? Ainda dentro da hipertrofia fisiológica, eu tenho a hipertrofia das células musculares, né? Musculares lisa do útero gravídico. Aqui já dá para a gente ver um pouco melhor o que a gente queria demonstrar para vocês lá. Então, aqui a histologia já mostra. Ó. Então, essa aqui, nós temos que saber que o útero, as células são... O útero é formado por células musculares lisas, né? Que são essas células aqui, ó. Então, a gente tem essas células musculares, que normalmente são fusiformes, com o núcleo central aqui. Então, aqui a gente tem uma célula fusiforme e o núcleo aqui central, né? Então, a gente vê que ela está bem delgada, isso seria o fisiológico. E aqui as células hipertrofiadas, né? Então, aumentadas de volume, ó. Veja como elas estão aumentadas de volume, e isso a gente entende que é a adaptação celular chamada hipertrofia. Então, conhecedores de como é essa célula que nós vimos lá, né? Então, aqui, ó, musculatura lisa, células fusiformes bem delgadas, né? Foi aquela célula que a gente viu aqui, ó, aqui uma coloração bem melhor, e aqui as células com o seu volume aumentado. Não podemos esquecer o plano de visão dessas células, né? É que eu estou vendo essas células cortadas, como se eu estivesse cortando elas ao meio. Então, eu estou olhando nessa direção. Essa questão nós vamos aprofundar lá na nossa aula prática, que eu vou mostrar para vocês. A gente vai desenvolver melhor essa ideia. Tá certo? Então, essa seria a hipertrofia fisiológica, né? Então, uma gravidez não é patologia, uma gravidez é fisiológico, é normal de acontecer. Na patológica, lógico,
vai ter também um aumento do volume celular, mas a causa, o que está promovendo este aumento do volume celular, tem uma origem patológica. Tá? Então, aqui, ó, a hipertrofia patológica é aumento da demanda funcional e hormonal específica. Então, pode acontecer aqui no músculo cardíaco, por exemplo. Então, uma sobrecarga hemodinâmica crônica, ela pode promover o aumento dessas células cardíacas, né? Essas células muscular cardíaca. Agora já não estão falando mais de célula muscular lisa, estão falando de célula muscular lisa. Aliás, cardíaca. A lisa é lá do útero, como nós falamos. Então, por exemplo, o que é que pode promover? Então, o que é a fonte, o que é que causa esta hipertrofia, este aumento das células, consequentemente, do órgão? Pode ser uma sobrecarga hemodinâmica, como, por exemplo, a hipertensão arterial. É uma patologia que a gente verifica muito, né? Dentro da população, em idosos, é muito comum que aconteça essa questão. Então, se você tem uma hipertensão severa durante longos períodos, durante longos anos, isso vai, lógico, fazer o que com o seu coração? Promover uma sobrecarga, que a gente chama de sobrecarga hemodinâmica. Então, sobrecarga hemodinâmica significa que eu sou hipertenso, eu não trato, eu permaneço com essa patologia ou com este estímulo, né? Ou seja, no meu vaso sanguíneo, na minha bomba cardíaca, por um longo período. Isso vai promover uma sobrecarga. Então, se eu tenho esse estímulo, o que é que o órgão vai fazer? Ele vai se adaptar. E uma das adaptações que ele faz é pegando esta célula e transformando ela, aumentando o seu volume, hipertrofiando. Então, meu coração normal ficaria assim, ó, né? É lógico que o músculo cardíaco, né? O miocárdio, que a gente chama, ó, ele é um músculo espesso, mas quando ele está hipertrofiado, ele fica, ó, olha a diferença entre um e outro. Aqui seria o coração normal e aqui seria o coração com miocárdio hipertrofiado. Qual da possível causa? Uma delas, hipertensão arterial. Outra, insuficiência valvar, por exemplo. A minha válvula não funciona, a minha válvula é muito estreita, a minha válvula tem alguma deficiência. Isso faz com que o órgão também mais, além da conta, né? E nós vimos, inclusive, como exemplo, que quando eu vou para a academia e utilizo uma carga grande, o meu músculo esquelético aumenta. Então, se o meu coração tem um aumento de carga por longos períodos, por causa da hipertensão, da insuficiência valvar, ele também vai aumentar de volume. Isto nada mais é do que a adaptação chamada hipertrofia. E aí a gente vê aqui, ó, o coração tamanho normal e depois o coração com tamanho aumentado, tá certo? Então, estou dando exemplo aqui de duas fontes, né, de dois estímulos nocivos, a hipertensão e a insuficiência valvar. Tem outros que podem levar à hipertrofia do miocárdio? Tem. Nós conversamos, eu mostrei a lâmina para vocês lá na aula prática. Doença de Chagas, por exemplo, pode promover. O próprio uso de anabolizantes, que nós já conversamos, que age sobre o músculo esquelético, ele vai agir também sobre o músculo cardíaco. E isso pode levar a um aumento de quem? Do volume desse coração, dessas células, causando uma hipertrofia, tá certo? Então, às vezes, a gente pensa, vou tomar o anabolizante, o meu músculo esquelético vai ficar perfeito, tudo muito bem definido, mas eu tenho também repercussões sobre outros órgãos, como o coração, tá? Então, aqui é só para deixar claro para vocês que essa adaptação celular, ela tem diversas fontes, diversas coisas resultam nesta hipertrofia. Eu queria que ficasse claro isso para vocês. Então, até agora, nós estamos vendo que as células, elas se adaptam, né? E elas se adaptam tanto fisiologicamente quanto patologicamente. Eu gosto sempre de colocar esses dois pontos para vocês, porque senão vocês vão sair daqui pensando que a hipertrofia sempre é patológica. Não, eu tenho hipertrofia fisiológica e tenho também a patológica. Aqui eu não falei para vocês lá na outra figura, mas eu tenho as células musculares, eu tenho 3 tipos de células musculares. A muscular cardíaca, que foi essa que nós acabamos de falar.
A muscular esquelética, né? Então, quando eu falo esquelética, eu estou falando do músculo esquelético, esse que permite nós nos movimentarmos, né? E eu tenho a célula muscular lisa, formando lá o tecido do estômago, do útero, tá certo? Só para vocês entenderem que eu tenho esses 3 tipos de células musculares. Então, quando eu falar esquelético, eu estou falando desse músculo que a gente se movimenta, que a gente vai trabalhar na academia. Quando eu falo da célula muscular cardíaca, eu estou falando do coração. E da muscular lisa, ela está presente em diversos órgãos, né? Estômago, útero, enfim, diversos órgãos. A patológica, ela resulta nessa hipertrofia, como nós vimos. Então, quando eu falei lá do coração, então essa hipertrofia significa o quê? O aumento do volume desta célula, né? Então, aqui seria a célula muscular cardíaca, só para mostrar para vocês, ó. É uma célula mais quadradinha, ela não é tão fusiforme. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês a fusiforme. Ó, aqui a gente vê que ela é mais fusiforme, né? Essa daqui é do útero, né? É do muscular liso. A muscular cardíaca, que é essa que eu estou mostrando para vocês, ela não é mais fusiforme, né? Ela é meio que quadradinha, ó, tá vendo? Essas divisões aqui significa que aqui eu tenho 2 células. Então, essa aqui é só para a gente começar a se acostumar. Então, aqui eu tenho uma célula. Quando é que eu defino que tem uma célula, né? Cada ponto desse é um núcleo. E cada célula nós sabemos que tem apenas um núcleo. Então, onde tem um núcleo significa que tem uma célula. Aqui é uma célula, aqui é outra célula. Então, onde tem esses pontos significa que é uma célula. Esta seria a célula muscular cardíaca. Lembra que estamos falando de patologia. Aqui comparando, né? Então, por exemplo, na hipertrofia do miocárdio, que é o aumento do volume das células do coração, do músculo cardíaco, né? Causado, por exemplo, pela hipertensão arterial crônica, né? Então, aqui eu tenho um corte longitudinal desse músculo cardíaco, e aí eu estou olhando aqui, ó, as células normais, né? Numa ampliação que eu posso ver que elas não estão aumentadas de volume, e aqui elas com um volume um pouco mais aumentado. Aqui a gente consegue ver muito melhor isso, né? Então, olha aqui as células normais, e olha o volume dessas células, né? Totalmente aumentado. E aqui a gente consegue ver em diversos tipos de aumento, né? Porque quando a gente for usar o microscópio, a gente vai ver alguns aumentos. Então, isso aqui é em pequeno aumento, ó. Então, vamos dizer, eu estou olhando aqui em 20 vezes, por exemplo. Aumentei 200 vezes. Ó, essa é a célula normal e esta é a célula hipertrofiada. Aí eu comparo, estão no mesmo aumento, tá? Então, no mesmo aumento, que a gente chama de pequeno aumento. Pode ser uma objetiva de 10, de 20. E olha aí como tem diferença no volume dessas células. Quando eu aproximo mais ainda, no aumento médio, ou seja, eu passo para uma outra objetiva lá no microscópio, ó, eu consigo ver elas. Olha a diferença que tem entre uma e outra. Essa aqui está mais aproximada, mas está no tamanho normal. E aqui elas estão o quê? Aumentadas. Olha o volume que essas células adquiriram. E aqui, mais aproximado ainda, eu quero olhar bem perto da célula, né? Bem perto mesmo. Então, aqui, ó, é um miocárdio normal, olha o volume da célula. Olha comparado com essa célula, o tamanho do volume dessa célula. Olha aí, o núcleo e essa célula. Olha o tamanho dela. Se eu comparar esse tamanho com esse, é lógico que eu estou vendo que esta célula está muito maior. Professor, está aumentado? Não, essas 2 células estão sendo vistas sobre o mesmo aumento, o que significa que este é um miocárdio normal, com as células do tamanho normal, e este é um miocárdio que está hipertrofiado, ou seja, com a célula muscular cardíaca aumentada, né? E aqui eu exemplifiquei para vocês a causa desta hipertrofia, hipertensão arterial crônica. Trazendo um pouquinho para dentro da área de vocês, é importante eu entender isso. Professor, para que eu preciso saber? Eu preciso saber porque quando eu estiver tratando uma determinada patologia, significa que eu estou interferindo, que eu estou impedindo com que aquele órgão, por exemplo, vá à falência. Então, por que é importante eu tratar uma hipertensão arterial?
Por que é importante eu não deixar o meu paciente com hipertensão por um longo período? Porque é preciso eu dar a medicação, fazer uma interferência, para que isto não aconteça, para que o seu órgão não entre nestas adaptações celulares, podendo levar a longo prazo, já que eu estou falando aqui de hipertensão arterial crônica, podendo levar esse órgão à falência. Vai chegar uma hora em que esse coração não vai ter mais suporte para bater, né? O músculo vai estar tão hipertrofiado que ele vai perder a sua funcionalidade. E como nós já chegamos a conversar aqui, se o órgão for de extrema importância para o meu corpo, para o meu sistema, isso vai levar a consequência geral no meu corpo, vai atacar outros órgãos, vai ter outros efeitos, né? Então, o meu coração funcionando perfeitamente, ok, sem problema. Parou de funcionar ou teve uma deficiência no seu funcionamento, isso vai prejudicar outros órgãos, tá certo? Então, pode ser rim, enfim, tudo está conectado. Nós já chegamos a conversar, sistema nervoso central, coração, rins, pulmão, são órgãos muito importantes, que se eles pararem de funcionar, então já pensou teu coração parar de bater de forma adequada por causa da hipertrofia produzida por essa hipertensão arterial crônica? Né? Então é este o meu papel como enfermeiro, entender que esta hipertrofia, quando eu identificar, quando eu diagnosticar uma hipertrofia do miocárdio, ela tem uma causa. Qual é a causa? Pode ser hipertensão? Pode. Pode ser a falência da válvula cardíaca? Pode. Pode ser causada por um micro-organismo, como lá na doença de Chagas? Pode. E eu, ao identificar isso, tenho que fazer uma intervenção, que pode ser medicamentosa, que pode ser cirúrgica, enfim, dependendo do caso, cada caso é um caso, eu tenho que avaliar. Né? Mas se eu pegar aqui o tratamento, a intervenção que eu, como enfermeiro, posso fazer, eu posso prescrever um tratamento. Então, olha, a senhora é hipertensa, a senhora tem que tomar a sua medicação para manter a sua pressão regulada, né? Vá lá, faça uma dieta para melhorar essa questão. E você, conhecedor, como enfermeiro desta situação, pode até explicar. Às vezes as pessoas são leigas, mas se você explica com carinho, elas acabam entendendo. Olha, dona Maria, se a senhora permanecer com essa sua hipertensão por um longo período, o seu coração pode ficar grande e aí ele não vai bater mais satisfatoriamente. Isso aí vai trazer grandes problemas para a senhora. Assim não, olha, a gente está passando esse medicamento que é justamente para manter a sua pressão regulada para que a gente não tenha esse problema. Tá bom? Então, esta é a importância de eu estar aqui com vocês falando sobre essas adaptações celulares. Aqui é a célula muscular cardíaca também, só que um corte diferente, né? Ó, eu estava vendo a célula lateral, agora eu estou vendo a célula cortada ao meio, né? Como se eu estivesse olhando aquela fibra muscular de frente, ó. Então, é como se eu tivesse pego o filamento cardíaco e cortado ele ao meio. Para olhar o volume, é importante também olhar de frente, olha aí. Então, esse aqui é o volume normal do miocárdio. E olha o volume, olha o calibre dessas células aqui hipertrofiadas. Elas estão muito grandes. Então, eu posso olhar lateralmente a fibra, eu posso olhar ela com corte transversal, ou seja, cortando ela no meio. Depois, na aula prática, eu posso mostrar isso melhor para vocês lá, para a gente fixar um pouco melhor. Mas o que a gente tem que entender aqui é que, visivelmente, eu tenho o quê? Um aumento de volume das células do miocárdio, chamado, proveniente, né, daqueles fatores e chamado de hipertrofia do miocárdio. Só voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, é um coração hipertrofiado, né? Veja como o espaço aqui, inclusive das câmaras, né, cardíacas, são pequenas. Então, uma das consequências é, por exemplo, eu não vou bombear uma quantidade suficiente de sangue, né? E uma irrigação inadequada pode me prejudicar, né? Então, só para mostrar para vocês essas consequências, né? Então, aqui, ó, no aumento médio, aqui no aumento grande, né? Para mostrar. Então, aqui, vamos comparar duas células aqui. Então, vamos pegar essa daqui, ó. Por que eu sei que é uma célula? Ó, ela está cortada ao meio, né? Já que é o corte transversal. Tudo isso aqui é o citoplasma. Esse rosa aliás, essa região delimitada aqui é a membrana, aqui é o citoplasma e olha o núcleo aqui.
Agora vamos pegar uma célula aqui, ó. Então, isto aqui é uma célula, ó, tá vendo? Olha o citoplasma e olha o núcleo. Olha o volume que esta célula adquiriu. Ela está hipertrofiada. Então, veja, eu estou olhando ela no microscópio na mesma objetiva. Esse aqui seria o músculo cardíaco normal e esse seria o hipertrofiado. Tá bom? Vocês não vão usar isso no dia a dia de vocês, né? Vocês não vão olhar lâminas de microscópio, mas você precisa saber, quando eu estiver falando de uma hipertrofia, que isto significa que a célula aumentou de volume. E vocês precisarão determinar a causa. O que é que está promovendo este aumento desta célula? Por que ela está hipertrofiada? Por que o coração do meu cliente está com a célula hipertrofiada? Aí é papel do enfermeiro, né, dos profissionais da área de saúde, definir qual é a causa. E é lógico que eu vou investigar, e nós já conversamos lá na aula passada como é que eu faço isso, né? Eu tenho anamnese com o paciente, vou conversar com ele, vou examinar ele fisicamente, vou pedir exames complementares, e estas informações vão permitir eu definir a causa daquela hipertrofia, tá certo? E no final vou fazer uma intervenção. Mas antes disso eu preciso saber o que é uma hipertrofia. Eu preciso saber quais são as causas que levam à hipertrofia do miocárdio. Ok, até aí? Ok, professor. Ok. Sim, professor. Então tá, vamos lá, vamos continuar. Vamos dar um passo mais à frente. Então, essas respostas celular adaptativa, nós vimos que é por algum motivo, né? Pode ser patológico ou pode ser fisiológico. E até agora nós já vimos duas, né? Nós já vimos a hiperplasia e nós já vimos a hipertrofia. Eu botei essa figura aqui porque nós vimos que em muitas situações elas andam de mão dadas, né? No útero gravídico, nós vemos, por exemplo, que tanto a hiperplasia quanto a hipertrofia, elas estão presentes, né? Então, aqui, por exemplo, que é a hiperplasia, só para a gente revisar, as células, elas se dividem, elas se multiplicam, tem um aumento no número de células. E a hipertrofia, a célula não se divide, mas ela aumenta de volume. Não significa que elas sempre vão estar juntas, tá? Pode acontecer uma e outra separadamente, ou pode acontecer, como no caso do útero gravídico, as duas juntas, tá certo? Então, hiperplasia e hipertrofia trabalhando conjuntamente. Isso pode acontecer. E aí nós vamos para a terceira adaptação celular. Então, nós já vimos duas, nós já vimos a hiperplasia e a hipertrofia, e agora nós vamos conversar da atrofia. Então, o que é atrofiar? Atrofiar já é inerente à nossa cabeça, já é inerente ao que nós vivenciamos no dia a dia. Atrofiar significa o quê? Diminuir, reduzir de tamanho. E no caso aqui das células, que é isso que a gente está falando de célula, falando de tecido, está falando de órgão, consequentemente. A atrofia é a redução do tamanho e da função da célula. Então, às vezes, essa atrofia, ela pode ser fisiológica. Muitas vezes, ela pode ser patológica, como nós vamos ver. Muitas vezes, essa redução do tamanho, ela não influencia na funcionalidade da célula, mas muitas vezes, ela pode fazer com que a célula perca a sua função, que é a perda da função da célula. Então, a atrofia é a redução do tamanho e, muitas vezes, da função das células. Nós já sabemos que, para uma célula se adaptar, tem que ter algum fator que induza ela a sofrer essa redução de tamanho e de funcionalidade. Então, redução de nutrientes, por exemplo. Então, nós chegamos a comentar, inclusive, questões sociais, como, por exemplo, crianças que não recebem uma nutrição adequada no início da sua formação, não crescem adequadamente. Não é isso? Nós já conversamos sobre isso. Mas, agora, se a gente passar para a questão tecidual mesmo, nós também chegamos a conversar. Então, o fechamento de um capilar sanguíneo por um ateroma, por exemplo, uma placa de gordura, por um coágulo, pode impedir com que o sangue circule em determinada região de um órgão, de um tecido. E, consequentemente, nós sabemos que o sangue ele é um carreador, ele é um veículo de nutrientes e oxigênio.
né? Então, se não passa suficientemente, é lógico que reduzirá esses nutrientes. Então, o que pode fazer com que a célula se atrofie? Pode ser a redução de nutrientes, pode ser algum fator de crescimento que leve à atrofia, né? Então, normalmente, por exemplo, no câncer, tem a produção de algumas substâncias que influenciam na atrofia. É por isso que as pessoas acometidas por câncer, lógico, não é um único fator, tá? Mas a produção de algumas substâncias pelo tumor levam realmente as células, principalmente células musculares, a atrofiarem grandemente, tá? Eu não estou dizendo que é o único fator, tá? Porque nós temos, por exemplo, a absorção inadequada também, que influencia, tá? E aí entraria na questão da redução de nutrientes. Às vezes não é pela oferta de nutriente deficiente. Às vezes tem uma oferta adequada de nutrientes, mas eu tenho uma absorção inadequada. Isso também pode influenciar na questão da atrofia. E no caso do câncer, que é um assunto que, como eu já falei, vamos conversar no finalzinho do semestre, tem esta redução de nutrientes pela falta de absorção adequada e, além disso, a produção de alguns fatores de crescimento produzido pelo tumor. E é por isso que a gente vê as pessoas acometidas com o câncer ficarem caquéticas, né, emagrecidas realmente. Esse é um dos fatores. Então, lógico, se eu não tenho, se eu estou sendo influenciado a atrofiar, reduzir o meu volume e a minha funcionalidade para tentar sobreviver, eu posso fazer isso por um determinado tempo. Mas se isso persistir, nós já conversamos, né? Eu não posso me adaptar para sempre. Eu aguento, eu suporto, eu me adapto até um determinado ponto. Mas vai chegar um momento em que isso eu posso não suportar. Eu estou falando eu como célula, tá? Eu como tecido, eu como órgão. E essa minha célula pode morrer. Né? E nós vimos que morrendo célula, vai morrer o órgão também, né? Ele pode ser pontual, pode ser generalizado. Então, dependendo desse grau de atrofia, o órgão pode diminuir. Eu já exemplifiquei para vocês, nos casos de cachumba, que o pessoal dizem popularmente desceu para o testículo, né? Acometeu o testículo, muitas das vezes acontece de atrofiar, às vezes os dois, às vezes um testículo, né? Então acontece essa questão. Então há uma diminuição, né? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês da cachumba, uma diminuição do testículo. Por que aquele órgão diminuiu? Diminuiu porque as suas células atrofiaram. Diminuiu porque essa atrofia suportou por um determinado tempo. Pode ter morrido essas células? Pode. Tá? Então, a atrofia eu suporto até um determinado tempo. Os tipos de atrofia, eu tenho a atrofia fisiológica, como nós já conversamos para as outras. Então, a atrofia fisiológica, onde que acontece atrofiar? Atrofiar significa reduzir a célula e muitas vezes desaparecer, como acontece, por exemplo, com os cordados, né? Nós somos proveniente do grupo dos cordados, que tem uma notocorda no início de sua vida, mas depois elas têm uma perda, tem uma atrofia dessa notocorda, determinados indivíduos, tá? Não estou falando aqui desse ser aqui. Então, nas fases iniciais, eu posso ter alguma atrofia, e eu vou chamar isso de fisiológica, não é um estímulo hormonal que está me produzindo, é um estímulo ambiental que está fazendo com que aquele órgão diminua, atrofia e muitas das vezes perca a sua funcionalidade e muitas das vezes desaparece. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso, deu a origem aqui a notocorda à coluna vertebral. Então, nas fases do desenvolvimento embrionário, a gente perde. Então, lá quando a gente é embrião, a gente tem notocorda. Mas conforme a gente vai se desenvolvendo, este órgão vai se atrofiando. Essas células vão diminuindo seu volume e chega um momento em que desaparece. O que também encaixa aqui na atrofia fisiológica é a diminuição do útero após o parto. Né? Lembra que o útero faz adaptação? Nós vimos que ele hipertrofia, lembra que ele aumenta o volume dessa célula? E após o parto, é lógico que ele vai fazer o quê? Diminuir, porque o útero não pode permanecer desse tamanho. Né? Após a gravidez, não, após o parto, esse útero tem que voltar
ao tamanho. Então, aquelas adaptações, lógico, se já teve a criança, vai ter uma diminuição da influência hormonal, né? Uma queda brusca. Então, se eu não tenho estímulo, aquela célula não tem mais por que se adaptar. Então, ela vai voltar para o seu volume normal e as que foram multiplicadas, lembra que ela faz 2 tipos de multiplicação, ó? Elas tanto se dividem, ou seja, as células do útero se multiplicam, quanto aumentam de volume. Após o parto, o que é que vai acontecer? Essas células que sofreram hipertrofia, ou seja, que aumentaram o seu volume, vão atrofiar agora e voltar para o seu volume normal. E as que se dividiram, eu não preciso, né, de muitas células. Elas podem sofrer atrofias e serem eliminadas? Pode. Tá? Então, isso vai acontecer nessas questões. Então, o útero gravídico, depois ele precisa retornar. Então, essa diminuição do útero após o parto tem aí atrofia. Então, se eu perguntar para vocês, no útero gravídico, todas as adaptações celulares que nós já conversamos aqui tem. Né? Tem a hipertrofia, tem a atrofia. Tá? Então, elas se adaptam. É um órgão que ele tem uma malabilidade e as suas células conseguem fazer essas adaptações. Então, é fisiológico, ok? Então, a atrofia das células após o parto, a diminuição dessas células após o parto, é o que a gente chama de atrofia fisiológica. Agora, a atrofia patológica, ela se dá por diversos fatores também. Então, a principal causa de atrofia patológica é, por exemplo, pode ser a diminuição da carga. Eu também cheguei a conversar isso quando nós falamos de hipertrofia, que é aumento do volume da célula muscular. Por que ela está hipertrofiada? Por que ela aumentou de volume? Porque eu tenho uma carga, né? Eu estou estimulando ela constantemente. Eu conversei lá na aula prática e nós vimos, quando eu paro de fazer exercício, o que acontece com o meu músculo? Ele atrofia, né? Ele diminui aquele volume, por quê? Porque cessou o estímulo. Qual era o estímulo? Exercício constante, levantando peso. Né? Então, eu parei o estímulo, a célula volta. Então, por exemplo, diminuição da carga. Então, quem parou de malhar, parou 1 ano, vai perder toda aquela massa muscular que estava lá naquele momento. Mas, trazendo agora para patologia, né? Onde é que aconteceria essa atrofia patológica? Quando tem, por exemplo, uma diminuição de carga, que a gente chama atrofia por desuso. Então, se eu não uso o meu músculo, né, de um determinado membro, por exemplo, ele pode atrofiar. Onde é que isso acontece? No membro fraturado, por exemplo, nós bem sabemos disso do nosso dia a dia. Você já viu alguém usando aquelas contenções na perna, aqueles ferros da perna após uma fratura? Depois que ele tira, você vê a diferença entre a perna acometida pela fratura e a outra perna. O que é que acontece? Afina, né? Perde o volume. Então, significa que atrofiou. Essa atrofia seria atrofia por desuso. Ele não está usando aquele músculo. Ele precisa ficar parado com ele por um longo período. Então, chamaria aí de atrofia por desuso. Houve uma diminuição de carga e aí eu não posso utilizar. Então, um membro fraturado, um paciente acamado, principalmente os nossos idosos, né? Ou um paciente mesmo que seja jovem, mas acamado por muito tempo, é muito comum que eu tenha essa atrofia por desuso. Então, você fica 3 meses, 4 meses internado, quando você sai de lá, você sai quase sem músculo, né? Mesmo porque músculo, ele é um tecido de reserva de nutrientes. Então, quando você precisar desses nutrientes, você vai buscar de lá dessa célula muscular. Associado à patologia e associado ao desuso deste órgão, deste músculo, ele leva à atrofia. Então, o paciente acamado é muito comum da gente ver perda de massa muscular, tá? E veja só, a atrofia, ela não acontece só no músculo. Nós vimos que pode atrofiar órgãos e, inclusive, pode ver atrofia óssea, né? Então, atrofia óssea, quando eu não estimulo, quando eu não me movimento. Os astronautas, por exemplo, têm grande problema com essa questão de atrofia óssea. É por isso que lá na Estação Espacial Internacional, que está aqui circulando a Terra,
eles têm que fazer exercício diariamente para manter realmente os seus ossos trabalhando com uma pressão, porque lá a gravidade é baixa para eles, e aí eles têm que, isso pode levar à atrofia, tá certo? Nessas situações, eu posso ter o quê? O que a gente chama de atrofia reversível. O meu acamado, após receber alta, melhorar, acessar aquela patologia que ele tem, né? Vai sair com uma atrofia por desuso, mas ele pode ir, por exemplo, para uma fisioterapia, e daqui a pouco ele vai voltar. Então, esse músculo vai voltar a funcionar, esta célula que estava atrofiada vai voltar agora ao seu volume normal? Pode, desde que eu faça uma intervenção adequada. Então, a gente chamaria isso de atrofia reversível. Tá? Dentro da atrofia patológica, que nós começamos a conversar aqui, então nós vemos que pode ser a atrofia por desuso, e eu posso ter o que eu chamo de atrofia por desnervação, né? Então, que a perda de quando eu tenho a perda de inervação. Então, por exemplo, eu lesionei um nervo e este nervo estimulava determinado órgão, determinado tecido, isso pode levar à atrofia. Eu já vi, inclusive, acontecer, uma pessoa foi baleada no braço e atingiu o nervo e ela ficou com o braço como uma tábua, secou, né? Atrofiou. Então, isso a gente chama a atrofia por desnervação. Quando eu tenho a lesão de nervos, que causa rápida atrofia das fibras musculares. Quando você sofre, por exemplo, uma lesão na coluna, já ouviram alguém que perde? Então, por exemplo, tem uma atleta de esqui, se eu não me engano, um caso não tão, um pouco mais recente, que ela perdeu, ela fraturou, e aí o que é que aconteceu? Desnervou, né? E aí diminui, fica na cadeira de roda e tem toda uma atrofia das fibras musculares. Desde que este nervo acometido seja um nervo que esteja irradiando, que esteja estimulando aquele tecido muscular. Se for um nervo que estimula um determinado órgão, esse órgão pode sofrer atrofia por desnervação? Pode, né? Eu não posso lesionar determinados nervos que enervam órgãos importantes, porque senão, inclusive, eu posso levar à morte. Às vezes, nem tem a questão da atrofia, porque não dá tempo, né? Então, se eu lesionar nervos importantes, mas no caso aqui, dependendo se for um nervo que enerva fibras musculares, eu posso também perder esses músculos, né? As minhas células musculares ficam atrofiadas. Eu posso ter atrofia também pela diminuição do suprimento sanguíneo, que a gente chama de isquemia. Então, quando eu tenho uma isquemia, quando eu tenho fechamento, como eu mostro nessa figura para vocês, ó. Então eu tenho um capilar aqui onde tem um fluxo sanguíneo normal. Aqui eu já tenho um capilar, uma veia, uma artéria, com um bloqueio, né? Um ateroma, uma placa de gordura aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, será que vai passar sangue de forma suficiente aqui? E se este capilar, esta artéria, esta veia, pode ser inclusive uma veia calibrosa, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um ateroma aqui na minha jugular, por exemplo, e essa jugular é responsável por irrigar o meu cérebro. Já pensou fechar isso daí? Ou diminuir aqui a vazão desse sangue? É lógico que vai ter o quê? Uma diminuição do suprimento sanguíneo. Nós já vimos que suprimento sanguíneo, aliás, que o sangue, que a corrente sanguínea leva nutrientes, leva oxigênio. Tá? Então, aqui, se tem um fechamento, um ateroma, uma isquemia parcial, este órgão pode morrer, desde que ele tenha sido irrigado por esta artéria, por esta veia, por este capilar que fechou. Quando há o fechamento total, não há passagem de sangue, consequentemente não passa nutriente, não passa oxigênio, e dependendo do órgão que esta veia está irrigando, ela pode morrer, tá? Então a gente chama isquemia. Já ouviram falar em isquemia cerebral, isquemia cardíaca? Significa que um capilar que irrigava aquele órgão fechou. Com?
Esclerodermia? Eu ainda não ouvi esse termo. Dermia deve ter a ver com pele, né? Porque a esclerose na verdade, esse fechamento, né? Quando eu tenho um ateroma, há um fechamento. Não. Eu tenho aqui formação dessas placas de gordura que chama de ateroma. Há um fechamento. Pode ser um trombo, pode ser um coágulo sanguíneo? Pode. Aqui eu só estou exemplificando. O que tem que ser entendido aqui é que este fechamento ele vai impedir a passagem de nutrientes e, consequentemente, de oxigênio. Uhum. Mas era coração? Mas onde era a isquemia dela? Onde era o fechamento? Tinha. Mas qual deles? Porque eu tenho que ver. O pulmão é um deles. Aí a gente volta para aquilo que a gente está falando. A colega está falando aqui de um caso que ela conhece, da sua mãe, foi? Que ela teve a isquemia, ou seja, um fechamento de um capilar, não vou falar capilar, vou falar de um vaso sanguíneo importante. Então, se o vaso sanguíneo que está sendo fechado aqui for o que irriga o cérebro, vou ter grandes problemas. Se for um vaso sanguíneo do meu músculo cardíaco, vou ter grande problema. Se for um vaso sanguíneo que irriga o meu pulmão, por exemplo, vou ter grande problema, né? E aí eu vou ter a morte, né, que a gente chama de isquemia, por falta daquele suprimento sanguíneo, aquele órgão vai morrer. Se for o meu cérebro, eu vou ter uma isquemia cerebral, ele vai morrer. Se for o pulmão, vou ter também a perda ali da funcionalidade daquele órgão, tá? E aí volta naquilo que nós já falamos. Dependendo da importância do órgão, eu vou ter uma maior repercussão, tá? Então, quando o órgão não é tão importante para a minha sobrevivência, até que ainda dá tempo, né, de eu fazer uma adaptação. Mesmo o coração, ele pode fazer adaptações. Porque, vejam só, se não for um trombo, for um ateroma desse aqui, ó, uma placa de gordura, isso vai levar anos, né? Vai acumulando, aí fecha 20%, 30%, 50%. Então, vai passar sangue, mas não adequadamente. Então, essas células podem... para a periferia, né? Vai ficando. Então, principalmente para os capilares periféricos, aí que não vai chegar mesmo, né? E aí é complicado, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, aqui a aterosclerose, que é esse fechamento por uma placa de gordura, eu vou ter aqui uma isquemia dessa célula, né? Primeiramente, uma adaptação, se o fechamento não for total, for parcial, tá? Agora, se for abrupto, imagine um coágulo fechar aqui o teu vaso sanguíneo. Fechou, pronto, não passou. Então, não passou para o pulmão. Isso a gente vai ver um pouquinho quando a gente conversar de patologias relacionadas ao sistema circulatório. A gente vai voltar a conversar aqui isso com vocês. Tá certo? É isso, nós já passamos 4 minutos do nosso tempo. Felizmente, hoje nós só temos uma aula. Ok, pessoal de casa, alguma dúvida? Pode perguntar. Professor, Diga. o que causa mesmo essa isquemia? Assim, porque o senhor falou que a atrofia por denervação pode ser com lesões dos nervos pela causa de atrofia das fibras musculares. A isquemia, ela causa o quê, realmente? Qual é a causa, assim? Não, A denervação é por causa de lesão. isquemia significa a morte do tecido, tá certo? Então, Ah, tá. isquemiar significa, então, por exemplo, um AVC isquêmico, já ouviram falar? Então, significa que lesionou aquele órgão. Então, a isquemia é a consequência da diminuição, por exemplo, do suprimento sanguíneo causado por uma placa de gordura, por exemplo, tá? Então, se essa placa for fechar 10%, a célula vai se adaptando até onde ela puder. Mas se fechar 90%, 100%, ou se ao invés de uma placa de gordura for um coágulo sanguíneo que feche isso daqui,
o meu órgão pode isquemiar, pode morrer. Então, principalmente as células dos órgãos mais importantes. Então, por exemplo, eu tive um trombo que fechou um capilar, uma veia do meu cérebro. Aí aquela região irrigada por este capilar fechado vai sofrer isquemia. É por isso que é gravíssimo quando a gente tem um AVC isquêmico. Significa que aquela área morreu. E aí morreu uma parte do sistema nervoso central, a repercussão é muito grande. Tá certo, Clive? Então significa isquemia, significa o dano. Tá certo? Então aqui, ó, a diminuição do suprimento sanguíneo, que a gente está vendo aqui na figura, pode levar à isquemia ou à morte daquele órgão, do próprio capilar sanguíneo às vezes. Então, por exemplo, lá do cérebro, às vezes rompe. Por quê? Porque aquele capilar sanguíneo isquemiou, morreu, e ele rompeu e o sangue se extravasou. Ok? Entendeu? Ok, sim. Então tá, pessoal. Por hoje é isso. Até quinta-feira. Boa noite. Boa noite.